Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e nesse segundo vídeo nós vamos falar das medidas de dispersão, tá? Então, olha aí, vamos começar. As medidas de dispersão, pessoal, nada mais é do que um conjunto de dados que é bastante diferente, que podem apresentar a mesma média, tá? Então, as medidas de dispersão ou de variabilidade devem ser apresentadas para se informar ao leitor o grau da variabilidade. Isto é, quando os elementos que compõem o conjunto se afastam da medida de tendência central, utilizada para descrevê-los. Tudo bem? Perfeito? Bom, olha só, vamos resolver esse exemplo para a gente entender, porque as medidas de dispersões nós vamos utilizá-la porque justamente quando ela possui a mesma média, tá? E a gente estudar o comportamento delas. Esse exemplo, ele diz o seguinte, imagine que um pesquisador ele fez um experimento para avaliar se uma determinada substância tem efeitos sobre as respostas comportamentais de ratos em uma tarefa de medo condicionado. Com o parâmetro da resposta de medo, o pesquisador ele mensurou o tempo em segundos que os animais permaneceram em freezing, né, após ouvirem um som previamente associado a um estímulo aversivo. Os resultados foram, então os resultados estão em a tabela, olha só, tá? Dividiu em dois grupos, né? Dividiu em dois grupos, o grupo de controle e o grupo experimental, tá? O primeiro ratinho ficou 120 segundos, o outro ficou 113 segundos e assim por diante. No grupo experimental, um ficou 63 segundos, o outro 162 e assim por diante. Tá? Foi dividido em dois grupos. E o que é esse freezing? É quando o animal, né, o caso do ratinho, ele foi exposto a uma situação de um risco potencial e impossibilitado de escapar. Então, com isso, o rato ele teve a apresentar um comportamento bastante diferenciado. Por exemplo, ficando completamente imóvel, né, com os olhos abertos, com tremor na mandíbula, rangindo os dentes, sua respiração fica irregular, e enfim, tá? Então, vamos lá observar. Bom, pessoal, olha só, aqui é bem interessante. Se eu calcular a média desse grupo, olha só, esse mais esse dividido por 4 vai dar justamente 120. Perfeito? No grupo experimental, a média 63 mais 162 mais 79 mais 176 dividido por 4, a média deu também justamente 120. Então, dá um pause no vídeo e observa se essas médias estão dizendo para você justamente o que aconteceu na amostra. Observou? Bom, teoricamente, se alguém virar para você e falar assim, ó, tá aqui as informações, tá, da minha pesquisa, e eles tiveram uma média de 120 segundos de freezing. A primeira coisa que vem na sua cabeça é que todos os ratos tiveram o mesmo comportamento. Só que você for observar aqui, ó, de um para o outro, acaba sendo o quê? Teve variações diferentes. É o que nós vamos calcular, que é justamente essa medida de dispersão que nós temos. O que é a medida de dispersão, pessoal, que eu estou falando tanto? É justamente quanto que cada valor aqui, olha só, ele teve um distanciamento da minha média. Tudo bem? Então, vamos seguir um pouco aqui, tá? Ó, se eu colocar no gráfico aqui, você vai observar o quê? Tudo aqui embaixo dessa reta, tá? É a média do grupo de controle e tudo em cima de x dessa reta é a média do grupo experimental. Então, o que você percebe? Aqui é a média. Quanto que deu a minha média que nós fizemos? 120 segundos. Tudo bem? Olha o que acontece. No grupo de controle, os valores ficaram muito próximos da minha média. Perceberam? Consequentemente, o meu grupo experimental, os valores ficaram o quê? Muito afastados da minha média. Então, se fosse apresentado somente as médias dos grupos, fica a impressão de que os grupos tiveram o mesmo padrão de resposta na tarefa. Tá? Só que nós percebemos que numericamente não foi isso que aconteceu. Tudo bem? Teve aí uma dispersão muito grande. Bom, vamos lá.
Amplitude total. Essa amplitude total, pessoal, é justamente a medida que representa a maior variação observada, tá, da menor variação observada. Então, se eu pegar o exemplo anterior, tá, e falar para vocês, calcule a amplitude total do grupo de controle. Então, você vai pegar o quê? O maior valor. Vamos olhar aqui, olha só, se a gente consegue ver. Tá, o maior foi quem? 137. O menor foi 105. Então, vamos olhar aqui, olha só. 137 menos 105. O maior valor da amostra do grupo de controle e o menor, que deu um total de 32 segundos. Em compensação, se eu pedir para você calcular a amplitude total do meu grupo experimental, o maior valor eu tenho 176 e o menor valor eu tenho 63, que deu uma diferença aqui de 113 segundos, ou exatamente 1 minuto e 53 segundos. Correto? Então, se você for observar pela amplitude, tá? Ele vai indicar que o rato do grupo de controle ele ficou menos tempo em freezing e precisaria ficar 32 segundos imóvel para ter o mesmo desempenho do rato que ficou mais tempo em freezing. Tá? Então, se você for observar, olha só, amplitude, tivemos amplitude de 32 segundos e aqui uma amplitude de 103 segundos. Então, a gente pode ver o que? Já uma diferença entre as duas pesquisas, mesmo a média dela tendo sido iguais, tá? Aqui a formulazinha que eu utilizei, beleza? Bom, só que a amplitude, ela tem alguns pontos negativos. Ó, o primeiro, ele não utiliza os elementos do conjunto em seus cálculos, tá? Ou seja, ele usa somente os extremos. Quem que são os extremos? Ele pegou o maior valor e subtraiu por quem? Pelo menor valor, tá? Por isso que ele fala que usa somente extremos, não usou todos os dados da minha amostra. E o único valor extremo no grupo de controle, ele poderia igualar a amplitude total dos dois grupos, ou seja, dependendo do valor que eu tenho nas pesquisas, eu também poderia ter a mesma amplitude nas duas amostras, só que tendo comportamentos diferentes. Beleza. Olha essa situação aqui, que vai contar justamente o que eu acabei de falar para vocês. Bom, percebe-se que eu tenho aqui as idades em anos de dois grupos. O grupo A, 2, 3 até o 6. E o grupo B, 62 até o 66. Se eu for calcular aqui a amplitude total, eu vou pegar aqui o maior, que é o 6, e vou subtrair pelo menor, que é o 2, que vai dar 4. E se eu pegar a amplitude total desse outro grupo aqui, que é o 66 menos o 62, eu também vou 4. Então, você percebe que, do ponto de vista prático, mesmo eu tendo a mesma amplitude, isso significa coisas diferentes. Porque se você levar em consideração, por exemplo, a parte cognitiva, emocional e motor de uma criança de 2 e uma criança de 6 anos, tá? É completamente diferente se você pegar essa mesma parte de uma pessoa de 66 anos para 62 anos, mesmo tendo o quê? A mesma amplitude. Então, o significado, tá? Desses 4 anos não é o mesmo nos dois grupos. Tá? Então, assim, nós vimos amplitude total de 4 anos, aqui 4 anos. O significado para os dois, ele não vai ser o mesmo, porque no primeiro estou tratando de crianças de 2 até 6 anos, e no segundo estou tratando de pessoas de 62 até 66 anos. Então, se você partir para a parte cognitiva, para a parte emocional, para a parte motor, isso vai ter uma análise que vai ter que ser diferente, mesmo eu tendo a mesma amplitude total. Ok? Bom, vamos começar a entender as coisas direitinho. Agora eu vou falar do meu desvio médio, tá? O desvio médio, ele é um dos inconvenientes da amplitude total, é considerar somente os valores extremos, não é? Que foi o que eu fiz anteriormente. O desvio médio ele vai contornar esse problema e os cálculos envolvem cada elemento que compõe esse conjunto. Então, lá na amplitude total, eu trabalhava somente com os extremos.
O desvio médio eu vou trabalhar com quem? Com todas as minhas informações que eu tenho, tudo bem? Então, olha só, usando aquele mesmo exemplo, tá? A gente vai observar aqui que eu vou calcular o meu desvio médio. Só que para mim calcular o meu desvio médio, tá? Primeiro eu tenho que calcular o desvio individual, tudo bem? Então vou fazer aqui uma linhazinha reta aqui, tá? Uma linhazinha bem reta aqui, beleza? E vou fazer o que? Lembra? A média do grupo de controle é 120. E aqui, vou colocar aqui, e a média do grupo experimental também é 120. Tudo bem? O que eu vou fazer? Para mim calcular o desvio médio, eu vou ter que calcular o desvio individual, pegando o maior e diminuindo da média. Vou pegar a informação de cada um e vou diminuir pela média. Mas para não dar valor negativo, vou pegar o maior e diminuir o menor. Então, 125 menos 120 vai dar 5. 113 menos 120, no caso 120 menos 113, vai dar 7. 120 menos 105 vai dar 15. 120 menos 137, ou 137 menos 120, vai dar justamente 17. Tudo bem? Então, isso daqui é a distância que cada um teve da sua média. Aqui agora eu vou calcular o quê? A soma. 5 mais 77 mais 15 mais 17 vai dar 44. Tudo bem? Como é que eu vou calcular agora o meu desvio médio? Né? Bom, como que eu vou calcular agora o meu desvio médio? Vou pegar esse 44, que é a soma desses valores aqui, e vou dividir pelo total de amostras que eu tive. 1, 2, 3, 4. Dividir por 4. Então, meu desvio médio aqui foi igual a 11. Beleza? Olha só, 11 segundos. Isso. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? É como se eu tivesse igualado todos os valores aqui, tá? Em 11 segundos, como se cada um tivesse feito isso em 11 segundos. Beleza. Quando eu vou fazer isso aqui, ó, do meu segundo, vou fazer a mesma coisa, 120 menos 63, que vai dar 57. 162 menos 120, eu vou ter 42. 120 menos 79, eu vou ter 41. E 120, 176 menos 120, eu vou ter 56. Porque lembrando que esse 120 é a média do grupo experimental. E esse 120 é a média do grupo de controle. Então, esse somatório aqui, eu vou ter justamente quem? 196. Perfeito? Então, o meu desvio médio ele vai ser 196, que é o resultado dessa soma aqui, ó, dividido por 4. 1, 2, 3, 4, que é o total de amostras que eu tenho. E isso vai dar um valor de 49 segundos. Tá? Então, o que esse desvio médio ele levou em consideração, pessoal? Ele expressou justamente a média dos afastamentos de todos os elementos em relação à média do conjunto. Ou seja, a média de afastamento, tá? De todo o conjunto em relação à média. E aqui, da mesma forma. Uma desvantagem do desvio médio, tá? É que ele iguala os desvios de todos os elementos, não diferenciando os desvios pequenos nem o desvio grande. Tá? O que ele fala? Um desvio pequeno, aqui eu tenho um desvio grande, ele não levou em consideração, igualou todos, como se todos tivessem tido um desvio de 11 segundos, e aqui da mesma forma. Tá? Então, beleza. Agora que eu aprendi o meu desvio médio, tá? Que nós vimos aqui, nós vamos entender um pouco o que é essa variância. Tá? Variância, pessoal, ela é uma medida de variabilidade que utiliza todos os elementos do conjunto em seu cálculo. Tá? Com uma grande vantagem sobre o desvio médio. É uma medida que considera o tamanho de cada afastamento. Tá? Então, o que é essa variância, pessoal? Essa variância é você vir aqui, ó. Tá vendo esses valores que você achou aqui, ó? Tá? Eu vou repetir eles aqui, ó. 5, vou repetir aqui, ó. Grupo de controle,
tá? Então eu tive aqui 5, 7, 15, 17, 7, 15 e 17, tá? E do meu grupo experimental, tá? Eu tive os valores 63, 162, ó. Desculpa, eu tive os valores 57, 42, 57, 42, 41 e 56. 41 e 56. Então, o que quer dizer essa variância minha? Essa variância eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que elevar todo mundo ao quadrado, ó. Tá? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, então vai dar 25. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, que vai dar 289. Perfeito? Então, o que vai acontecer? A minha variância, tá? Aqui. A minha variância, vou chamar de V mesmo, ela vai ser o quê? É o somatório disso daqui, ó. Se você somar tudo isso daqui, eu vou ter 588. E vou dividir pelo total de informações que eu tenho, por 4. Então, eu tive uma variância de 53 segundos ao quadrado. Certo? Essa foi a variância. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, colocar o quadrado para todo mundo lá em cima. O quadrado é esse 2, tá, pessoal? Bom, 57 ao quadrado, só para vocês entenderem, ó, 57 ao quadrado, eu resolvo assim, ó, 57 vezes 57, tá? Que vai dar justamente 57 elevado ao quadrado, eu tenho 3.249, 3.249. 42 ao quadrado, 42 vezes 42, eu vou ter 1.764, 1.764. 41 elevado ao quadrado, eu vou ter 1.681. E 56 elevado ao quadrado, eu vou ter 3.136. Correto? Bom, agora eu vou somar esses valores, tá? Então, a minha variância vai ser a soma desses valores, mais 1.681, mais 1.764, mais 3.249. E deu um total de 9.830. Dividido por 1, 2, 3, 4. Isso dividido por 4, eu vou ter, olha só, 2.457,5, né? Então, vou ter 2.457,5 segundos ao quadrado. Olha a diferença da variância. Agora, pessoal, só para vocês entenderem o seguinte. Na maioria das vezes, tá? Não tem uma tradução real do que significa esses valores aqui. O que significa dizer que o afastamento dos elementos em relação à média é 53 segundos ao quadrado, tá? Então, olha uma perguntinha. Por causa dessa característica, a variância ela tem pouca utilidade para a descrição da dispersão de conjuntos de valores. Então, isso daqui, pessoal, ó, tem o quê? Pouca importância. Tem pouca importância. Mas você precisa saber achá-la, por quê? Porque para mim achar justamente o meu desvio padrão, eu vou precisar saber achar a minha variância. Então, olha só. Aqui eu fiz os cálculos aqui em cima, tá? Beleza. O que é o desvio padrão? É justamente o raiz quadrada da minha variância. Ou seja,
o meu desvio padrão ele vai ser igual à raiz quadrada de quem? Da minha variância. Então, vamos descobrir, daquele mesmo exemplo, o que é o meu desvio padrão. Então, eu vou calcular primeiro o meu desvio padrão do meu primeiro grupo lá, né, que é o grupo de controle. Então, isso vai ser raiz quadrada, tá, de quanto que deu a variância do grupo de controle. Se você for olhar aqui, olha só. A variância do grupo de controle ó, deu 53, entendeu? Então, você vai colocar o 53 aqui, ó. 53. Isso vai dar aproximadamente, raiz quadrada disso vai dar, raiz quadrada de 53 vai dar aproximadamente 7,28 segundos. Vai ser o meu desvio padrão. Agora, se eu for calcular, tá? O meu desvio padrão do meu grupo experimental, então eu vou usar a raiz quadrada da variância dele. Se eu for olhar a variância dele aqui, olha só, isso daqui, 2.457,5. 2.457,5. Que isso vai dar aproximadamente 2.457,5 raiz quadrada de 2.457,5 vai dar justamente 49,5 segundos. 49,5 segundos. Isso aqui ó, é o desvio padrão, tá? E esse aqui é o desvio padrão de quem? Do meu grupo de controle, tá? Então, pessoal, percebe-se o seguinte, o desvio padrão ele possui algumas propriedades que o tornam uma medida de dispersão muito útil para se descrever uma variação observada nos valores de um conjunto e informar a homogeneidade de tal conjunto. Porque um conjunto ele pode ser homogêneo, ele pode ser heterogêneo. O que é homogêneo? Os valores cada vez mais próximos da média. E heterogêneo, valores cada vez mais distantes da minha média. Então, agora se você observar, ó, quando o desvio padrão ele é pequeno, né, o dpzinho, a amostra ela é homogênea. Tudo bem? E quando o desvio padrão é grande, o meu dpzão, a amostra ela é heterogênea. Só que aí fica uma pergunta, professor, quando que eu sei que a minha amostra está grande, ou, desculpa, quando o meu desvio padrão está grande, ou quando o meu desvio padrão está pequeno? Quando que eu sei? Bom, para isso foi adotado alguns valores, chamado de coeficiente de variação. Por exemplo, o que é o coeficiente de variação? Se caso o coeficiente de variação meu for menor do que 20%, então ele trata-se de uma amostra homogênea. Vai ser aquele meu dpzinho lá atrás. Caso o meu coeficiente de variação seja maior do que 20%, então trata-se de uma amostra heterogênea. E como é que eu faço esse cálculo? Para essa fórmula aqui, ó. Esse D aqui é o meu desvio padrão, dividido por quem? Pela minha média, multiplicado por 100. Tudo bem? Bom, vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender. Tá? Opa. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender. Vamos achar o meu coeficiente de variação. Ó, o meu coeficiente de variação do meu grupo de controle. Tá? Usando a formulazinha, né? Quem que é a formulazinha? Olha só, o desvio padrão dividido pela minha média vezes 100. Perfeito? Então, vamos olhar aqui, ó. Quem é que foi o desvio padrão do meu grupo de controle? Vou voltar aqui. Ó, meu desvio padrão do meu grupo de controle, 7,28. Vamos colocar aqui. Ó, 7,28, tá? Dividido pela minha média, lembrando que a média foi 120, que nós calculamos lá no começo, eu vou multiplicar isso por 100. Bom, então a primeira coisa eu vou dividir, tá? Então, quando eu divido 7,28, eu vou dividir para 120,
eu vou ter 0,060. Então, aqui ó, eu obtive 0,060. Vou multiplicar isso agora por 100. Então, isso vezes 100, eu vou ter justamente o quê? 6%. Bom, percebe? Isso daqui é o meu coeficiente de variação. Como esse coeficiente de variação ele foi menor do que 20%, logo, tá, essa minha amostra ela vai ser justamente o quê? Ela vai ser homogênea. E o que é homogênea? É os valores cada vez mais próximos da minha média. Agora vamos achar o meu coeficiente de variação do meu grupo experimental, tá? Que vai ser o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Tudo bem? Vamos olhar lá quem é o desvio padrão do meu grupo experimental? Olha só, 49,5. Vamos colocar aqui. Ó, então, o desvio padrão foi 49,5, que foi o desvio padrão do meu grupo experimental, dividido pela média, que também foi 120, vou multiplicar por 100. Então, vou pegar aqui, ó, 49, vou dividir para 120. 49,5 eu vou dividir para 120, que deu 0,412. Agora eu vou multiplicar isso por 100, que vai dar 41,2%. Como esse coeficiente de variação aqui, ó, esse coeficiente de variação ele foi maior do que 20%, logo essa amostra minha, ela vai ser uma amostra heterogênea, tá? Ou seja, vai ser o meu DPzão, tá? Que é uma amostra heterogênea. Perfeito? Bom, então finalizamos nossos estudos, tá? Agradeço a todos pela companhia, bons exercícios e até a próxima aula.